Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha por imagem no nosso canal YouTube. Eu sou Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação S.A., programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de iniciarmos o programa de hoje, quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube. Se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação e assim terá acesso a esse e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. O Comunicação S.A. de hoje vai falar sobre saúde mental no ambiente de trabalho. O tema, que não é uma novidade, de fato escalou em importância no período da pandemia da Covid-19. O longo período de isolamento imposto pela doença trouxe à tona essa enfermidade e despertou a atenção e preocupação das empresas pelos impactos que traz na produtividade, na criatividade e no convívio social, comprometendo o ambiente de trabalho. De acordo com o Relatório Mundial de Saúde Mental, produzido pela OMS, Organização Mundial da Saúde, 1 a cada 8 pessoas em todo o mundo sofre de algum tipo de transtorno mental. O levantamento indica também que os transtornos mentais são a principal causa de incapacidade, representando 28% da carga global de doenças. Desse modo, os transtornos mentais custam à economia global trilhões de dólares por ano, em termos de perda de produtividade, custos de tratamento e outros custos indiretos. Países como os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Austrália e Nova Zelândia estão entre as sociedades ocidentais que apresentam altas taxas de transtorno de ansiedade e depressão. No continente asiático, Japão, Coreia do Sul e China também seguem na mesma linha. Entre as causas que comprometem a saúde mental da sociedade produtiva, o ritmo de vida moderno, a competitividade no ambiente de trabalho e a pressão pelo sucesso estão entre os principais fatores. No Brasil, a situação não é diferente. De acordo com o Ministério da Previdência Social, o país registrou um número recorde de afastamento do trabalho por problemas de saúde mental em 2024. Foram pouco mais de 470 mil licenças concedidas por essa razão, representando um aumento de 68% em relação a 2023. Esses afastamentos duram em média 3 meses e o grupo mais afetado é representado por mulheres, cerca de 64%, com a média de idade de 41 anos. Desse total de licenças, mais de 307 mil delas se deram por ansiedade e depressão. E o estado de São Paulo lidera esse triste ranking com um aumento de 67% nos afastamentos por transtornos mentais, em comparação a 2023. Na tentativa de conter e reverter esse quadro, o Ministério do Trabalho e Emprego determinou às empresas brasileiras que se adequem à norma regulamentadora número 1, a NR1, que traz mudanças importantes para a segurança da saúde do trabalho, em especial aspectos ligados à saúde mental dos trabalhadores. Para falar sobre esse importante passo e suas consequências, o Comunicação S.A. de hoje recebe a advogada Patrícia Barbosa, sócia fundadora e head da área trabalhista do escritório CGM Advogados. Doutora Patrícia, muito obrigado pela presença e seja bem-vinda ao Comunicação S.A. Olá, Marco. Eu agradeço muito o convite para estar aqui conversando com você, enfim, com a audiência do programa sobre esse tema que hoje é estratégico e é inadiável, né? Eu fico muito interessada em procurar qual é a perspectiva que hoje está chamando a atenção das empresas, né? Acho que a ideia de ter um diálogo sobre saúde e segurança do trabalho não é nova, mas poder compartilhar com você, né, o que a gente tem visto, atendendo aqui os nossos clientes, né, ao longo dos anos, e principalmente agora em preparação a essa alteração da NR1 que vai entrar em vigor em breve, vai ser muito prazeroso, eu tenho certeza. Doutora Patrícia, é um exagero a gente afirmar que a saúde mental dos trabalhadores é hoje uma das principais preocupações das empresas frente a questões relacionadas à ergometria e acessibilidade, por exemplo?
Olha, Marco, não é um exagero e eu acredito que é uma afirmação muito precisa, né? Historicamente, toda vez que a gente pensava em saúde e segurança no trabalho, a gente sempre pensava no capacete, na luva, no sapato. Quando a gente falava de acidente do trabalho, a gente estava falando da pessoa, às vezes, que se machucou, perdeu um membro, ou faleceu. Nos últimos anos, e cada vez mais, a gente está enfrentando desafios, né, que provam que a saúde do empregado dentro do ambiente de trabalho ela tem que ser vista sobre um ângulo de 360 graus, né? A alteração que a NR1 está trazendo agora, de inclusão dos riscos psicossociais, né, na documentação de saúde e segurança, na verdade, ela está aumentando a necessidade de documentação de esforços, provocando os empregadores, né, que ainda não estavam fazendo isso, a mapearem os riscos, a agirem, enfim, a tomarem as providências que estão sendo trazidas lá. Mas, de qualquer maneira, desde sempre, o empregador tem a responsabilidade de receber um empregado que chega bem, íntegro de saúde, e o empregado poder ir embora da mesma forma. Por isso que a gente fala, por exemplo, de exame médico admissional, exame médico periódico, exame médico demissional. Essa obrigação em relação a cuidar da saúde do empregado de modo integral, ela sempre existiu. Mas agora a conversa vai ficar cada vez mais interessante. Essa NR agora vai trazer, enfim, provocações muito boas. Uhum. E acho que um progresso muito bacana também. Agora, doutora Patrícia, em síntese, o que que é essa norma regulamentadora número 1 e qual que é a natureza ou porte da empresa que está sujeita a ela? Então, a NR1, ela é uma norma regulamentadora que trata, em geral, das regras de saúde e segurança do trabalho no Brasil. Ela é uma norma regulamentadora que já existe há mais de 40 anos, quase 50, né? Então, ela é ali ela traz as travas mestras, saúde e segurança, o básico que as empresas precisam praticar. Quais empresas? Todas, todas sem exceção, né? A NR1 faz parte de um conjunto de normas, né? Todas as NRs, ela é como se fosse ali o guarda-chuva, e aí tem outras NRs que são mais específicas, que aí eu diria que é cada um das varetas do guarda-chuva, que aí vai tratar, né, de calor, vai tratar de construção, vai tratar de pontos mais específicos, mas aí o arcabouço, como a gente fala, difícil no direito, ele é trazido pela NR1. Agora, obviamente, essa norma ela já existia antes de 27 de agosto de 2024, que foi a data, a data em que ela foi revisada. A minha pergunta é, então, por que um prazo tão extenso para a adesão dessas empresas? Esse prazo, aliás, ele se esgota no dia 26 de maio. Por que um tempo tão longo para se adequar a essa norma, doutora? Uma ótima pergunta, Marco, porque, enfim, se a gente voltar ao comecinho da nossa conversa, cuidar da saúde mental dos empregados não é uma obrigação nova. Qual o motivo, na minha opinião, para ter esse intervalo de tempo, né, entre a trazida dessas novas obrigações e a obrigação entrar em vigor em si? Basicamente, dá aos empregadores um espaço para se organizar. A gente vai estar falando aqui, né, de documentação, a gente vai estar falando de ações. Então, a ideia é o governo falando: olha, empregadores, daqui a 270 dias, né, que foi o prazo que eles deram, eu vou te cobrar. Então, não vai adiantar mais você falar: olha, eu cuido da saúde mental dos meus empregados. Eu quero saber, você está mapeando quais são os riscos para a saúde mental? Quais são? Como são? O que você vai fazer em relação a eles? Eu quero isso tudo apresentado de uma forma organizada. É para isso esse intervalo de tempo. O grande desafio que a gente tem agora, Marco, é que assim, se você me perguntar hoje, Patrícia, como é que vai ser feita essa documentação? O que precisa estar escrito? Nós ainda não sabemos, né? Então,
Essa é um dos elementos que deixa a gente ainda aqui em compasso de espera. Claro, a gente tem alguns parâmetros que a gente entende que são parâmetros que são adequados, mas o governo não falou, olha, o que eu busco é exatamente isso. Isso deve sair aí nas próximas semanas. Muito bem. Pelo que eu entendi, então, ele reformulou a norma, revisou a norma, melhor dizendo, mas não Uhum. estabeleceu os parâmetros, é isso? Não estabeleceu em detalhes. Então, no momento como estamos, é possível que, se a gente comparar documentações de empresas distintas, a gente tenha medidas absolutamente distintas. Claro, elas vão estar ali dentro de um mesmo repertório, né? Mas você me fala, Patrícia, existe, por exemplo, um cronograma de treinamentos que vai ter que constar na documentação? Ainda não está claro. Existe, só treinamento? Tem a questão do canal de denúncia? Como é que tem que funcionar? Tem que ter participação do sindicato? Tem que ter participação da CIPA? Esse detalhamento, essa abordagem mais granular, a gente ainda não tem. Novamente, existe uma questão aqui de bom senso, né? Então, como é que você mapeia, né? Nesse momento, se fosse entrar em vigor amanhã, o que eu teria dito e tenho dito para os clientes? Documente-se. Então, falo, olha, dentro do meu melhor conhecimento, né? Conversei com advogados, conversei com médicos do trabalho, etc. Por exemplo, montei esse questionário, trouxe esse questionário para os empregados. Daqui eu já identifiquei alguns pontos que eu estou vendo que são mais delicados, já estou propondo treinamento, não sei, de comunicação não violenta, ou melhorando a forma como os trabalhos são direcionados, conduzidos, como é que é feita a cobrança. Então, isso a gente ainda, acho que é um capítulo que ainda vai render um pouco de discussão dentro desse tema. Mas, novamente, dado que, até a data de hoje, a gente ainda não tem um mapa de como é que essas né, que todas essas providências têm que ser demonstradas e documentadas, a recomendação é que realmente as empresas façam o seu melhor e demonstrem que, dentro de parâmetros de razoabilidade, o objetivo da norma está sendo cumprido. Eu estou olhando, eu estou identificando, eu estou reagindo. Muito bem, nós estamos conversando com a doutora Patrícia Barbosa, ela que é sócia fundadora e head da área trabalhista do escritório CGM Advogados. Falamos aqui sobre a norma regulamentadora número 1. Vamos para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes na continuação deste Comunicação SA. Até já! Os começos são definitivos. O primeiro beijo, o primeiro desejo, o primeiro verso que escrevi. O que é uma despedida diante da imortalidade? Tempo é travesso, a vida travessia. There's nature in the music. Do you feel a land? Vem dessa coisa inserida, encravada no solo que ele tem. One of the greatest voices of all time. É outra história, a formação dele é única. It's free. It's real. Milton Nascimento is real. Ei, Milton. A música cura. É o tipo de som que te situa num lugar. Ali tá tudo dito. Quando eu vejo Milton, eu lembro do meu pai e dos meus avós. Ei, Milton, todo o amor que vem é o amor que volta. Como um círculo de som que ecoa.
Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe a advogada Patrícia Barbosa, sócia, fundadora e head da área trabalhista do escritório CGM Advogados, que está aqui conosco para falar de detalhes relacionados à norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho e Emprego, que promete jogar mais luz sobre os problemas relacionados, sobretudo, à saúde mental dos empregados. Doutora Patrícia, uma das determinações da ANR se refere ao dever das empresas em eliminar perigos ocupacionais originados no trabalho e implementar medidas de prevenção. Isso parece algo meio óbvio e até certo ponto fácil de resolver quando se trata de questões físicas, coisas palpáveis, visuais. Mas e quando o tema é saúde mental, que é alguma coisa muito mais sutil do que um obstáculo físico, por exemplo? Quais os caminhos para contornar esse problema? Marco, essa é a pergunta de $1 milhão. Não tem muita fórmula, né? Acho que cada empresa vai ter que achar o seu caminho, né? Claro, existem formas da gente conseguir fazer mapeamentos, enfim, de como é que está o ambiente de trabalho. Existem alternativas, dependendo do que a gente achar, né, desse mapeamento, de como resolver isso, mas para cada empresa a gente vai ter uma solução. Então, e essa solução, é até interessante a gente estar tratando disso nessa conversa, né, considerando o perfil do programa e da audiência que está acompanhando a gente. Na minha opinião, a solução está muito ligada às habilidades de comunicação das pessoas. É uma mudança cultural que é necessária, urgente, porque ela custa dinheiro se ela não ocorre, e o jeito mais fácil de fazer é ensinando as pessoas a se comunicar de modo preciso, se comunicar com respeito, saber ouvir, ter empatia pelo outro. As empresas vão acabar tendo que conseguir demonstrar como é que elas vão treinar os gestores a serem melhores líderes e não chefes. Agora, que tipos de problemas relacionados à saúde mental dos trabalhadores, eles são mais comuns no ambiente de trabalho, doutora Patrícia? Pelo fato da origem desses problemas serem muitas vezes sutis, é possível, aliás, é passível de ações trabalhistas? Sem dúvida então, eu sou advogada há quase 25 anos na área trabalhista, e o pedido de danos morais, né, indenização por dano moral, por assédio moral no trabalho, né, então essa violência psicológica, ele já é uma realidade na Justiça do Trabalho há décadas, né? Então, a gente fala aí da ordem de centenas de, 100 mil, 200 mil casos, novos casos por ano, falando, né, das consequências, né, enfim, no pedido de assédio, né, então dano moral e tudo mais, mas também existem as consequências de saúde objetivas. Então, a gente está falando de depressão, a gente está falando de burnout, a gente está falando de ansiedade, síndrome do pânico, que inclusive geram afastamentos pelo INSS, né? Hoje são reconhecidos como doença do trabalho, então geram estabilidade à pessoa quando ela volta, e mais do que isso, afeta o custo das empresas, né? Na medida em que existe esse afastamento previdenciário, aumenta o custo da alíquota do INSS aplicável sobre a folha. Então, novamente, como eu comentei no começo, o tema estratégico, ele é inadiável, e eu adicionaria, não cuidar dele custa muito dinheiro. É mais barato, né, a gente enfrentar o problema, enfrentar a necessidade de mudança de cultura, investir em treinamento, principalmente dos gestores, do que correr o risco que a gente tem hoje cada vez mais de ações trabalhistas, investigações por parte do Ministério Público, agora autuações administrativas por parte do Ministério do Trabalho e, mais do que tudo, risco reputacional. Né? Ninguém quer trabalhar numa empresa cujo ambiente de trabalho é notoriamente tóxico. No começo do programa, na abertura, eu trouxe aqui alguns números, né? E aí me fez refletir a respeito de uma questão. Há um tempo atrás a gente falava de trabalho insalubre, mas diante e eram algumas atividades que eram consideradas assim,
Mas do jeito que a coisa está caminhando, a gente corre o risco de, por conta até das doenças, dos problemas de saúde mental, considerar que todo trabalho é insalubre, é isso, professor, doutor? Todo trabalho é potencialmente insalubre, sem dúvida nenhuma. E eu confesso que eu nunca analisei as estatísticas para ver se, por exemplo, os benefícios que têm sido concedidos pelo INSS, qual é o percentual que está ligado à saúde mental e qual é o percentual, né, que não está ligado. Eu não me surpreenderia se cada vez mais, ao longo dos últimos anos, o percentual de saúde, de afastamentos relacionados à saúde mental tivesse sendo, né, incrementado. Bom, de acordo com a International Stress Management Association, o Brasil está em segundo lugar nos índices de burnout e só perde para o Japão. Isso é curioso, né? Porque levando-se em conta que o ponto de partida desse problema é, na maioria das vezes, o ambiente de trabalho, o que eu digo que é curioso notar é que, comparativamente, se trata de sociedades muito diferentes, de culturas muito distintas, de realidades econômicas também muito diferentes, mas semelhantes nesse problema. Então, eu queria saber, na sua opinião, o que é que nos coloca nessa posição tão destacada nesse ranking, doutora? Pódio mais triste, né? Segundo lugar, na violência dentro do ambiente de trabalho. Olha, eu tenho pouca informação em primeira mão sobre os ambientes de trabalho e a cultura japonesa, né? Então, eu poderia aqui especular dos motivos pelos quais, de fato, a gente vê, né, conversando em congressos internacionais e vendo pesquisas, da forma que, né, você também localizou, que é um tema muito prevalente no Japão, mas o que eu consigo falar com muita segurança e com muita vivência prática é que aqui no Brasil os ambientes são violentos, sim. Eu acredito, eu não consigo comparar as duas culturas, mas o que eu vejo, né? O trabalhador brasileiro, e aí estou falando de chefia primeiro, existe uma dificuldade de comunicação, volta ao ponto, né? A gente precisa aprender a se falar. Então, existe uma agressividade na fala, existe uma falta de colaboração na estipulação de metas, então a meta vem da cabeça do gestor, e aí o gestor recebe, né, da diretoria, e aí o gestor traz aquilo como uma questão, não existe um diálogo construindo o que é possível, existe uma falta muito grande de engajamento das pessoas com o trabalho em si, quer dizer, uma falta de propósito, as pessoas trabalham porque elas têm que pagar conta e só, né? Então, e aí por isso elas se deixam ser violentadas. E eu acredito que talvez a gente veja muito essa questão do, poxa vida, por que fica, né? Quando a gente conversa sobre assédio moral no ambiente de trabalho, eu dou muito aquele exemplo da tropa de elite, né? Eu falo assédio moral, aquela coisa que você fica numa situação do pede para sair, pede para sair, pede para sair, né? Uma situação que você tá ali, e aí como você não pede para sair, diferentemente do que acontece no filme, você vai adoecendo. Por quê? Porque é muito difícil falar sobre saúde mental no ambiente de trabalho. Quem de nós, né? Eu tenho 46 anos, eu fico pensando, eu jovem, falando sobre, olha, não estou me sentindo bem, estou me sentindo meio deprimida, há 20 e poucos anos atrás. Morreria de vergonha. E eu não acho que hoje é muito natural. Então, primeiro, a questão de você dar visibilidade para o empregador. Segundo, como o empregador recebe essa informação. Muitos empregadores recebem essas informações como uma potencial ameaça. Poxa vida, a Patrícia está doente. Vou dispensar. Não quero confusão para o meu lado. Enquanto deveria ser, Patrícia, por que você está doente? A verdade é que, enquanto os ambientes não forem seguros 360 graus, né, não for um ambiente em que o diálogo e a comunicação é segura, a coisa não vai funcionar. A gente só apaga o incêndio. E aí tem um outro elemento que é um elemento legal, né, que me parece que talvez aí eu ouse contrastar com a realidade japonesa, que é no Brasil, em regra, você pode desligar a pessoa sem ter justa causa, né? Você pode desligar sem motivo. Então, a instabilidade do vínculo empregatício, acho que fragiliza as pessoas que trabalham num ambiente de trabalho que não é seguro em relação ao diálogo sobre saúde mental.
Muito bem, assim chegamos ao final de mais um bloco do nosso encontro com a advogada Patrícia Barbosa. Vamos para mais um intervalo e em instantes voltamos com a última parte deste Comunicação SA de hoje. Até já. O planeta está mudando. O clima está mudando. E este é um fenômeno que atinge todos os continentes. 2025 será conhecido como o ano em que o mundo atingiu o limite pré-colapso ao ver sua temperatura ultrapassar 1,5 grau acima da média pré-industrial. Os cientistas consideram esta marca um ponto de inflexão fundamental para o planeta, além do qual as chances de calor extremo, inundações, secas, incêndios florestais e escassez de alimentos e água se tornarão ainda mais desfavoráveis para a vida como a conhecemos. 2025 também será conhecido como o ano em que o Brasil sediou a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30. Esta será a chance de governos e sociedade buscarem ações e respostas para reverter os catastróficos efeitos que a mudança no clima trará sobre a vida na Terra. Mas quais as propostas? Quais os desafios? Quais as ações serão colocadas sobre a mesa? A Mega Brasil vai atrás dessas respostas e você estará ao nosso lado nessa jornada. Aguarde! Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA. Minha convidada de hoje é a advogada Patrícia Barbosa, sócia fundadora e head da área trabalhista do escritório CGM Advogados, que está aqui para comentar os detalhes da norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho e Emprego, que, entre outras coisas, prevê uma maior atenção sobre os problemas relacionados à saúde mental dos empregados. Doutora Patrícia, um problema relacionado à saúde mental de um funcionário pode, por vezes, não estar diretamente relacionado ao ambiente de trabalho, mas ele pode se manifestar dentro dele. Afinal, é dentro de uma empresa em que passamos boa parte das nossas vidas, não é isso? Como que a empresa deve se comportar diante dessa possibilidade? Existem mecanismos que ajudam a detectar essa ocorrência? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, porque ela traz uma realidade, né? As doenças, né, de saúde mental, elas não necessariamente têm uma causa única, né? A gente fala muito, nas discussões que a gente tem nos processos, sobre as questões das concausas, quer dizer, poxa, a pessoa perdeu um ente querido, né? Aí a pessoa entra, né, num luto e aí começa a performar pior, e aí o chefe, que não está, às vezes, nem sabendo, começa a cobrar mais, então as coisas vão se misturando. Não existe nenhum mecanismo na lei que obrigue o empregado a ter que trazer as questões da sua intimidade para o empregador. Agora, voltando ao ponto do ambiente de trabalho mentalmente seguro, né? Se você se enxerga, né, ou sente que você é enxergado como um ser humano integral no ambiente de trabalho, você deveria poder trazer essas circunstâncias da vida, né, que vão acabar afetando a sua performance, o seu relacionamento com seus colegas, às vezes você vai estar num humor diferente, etc., de uma forma em que isso não te prejudique. A questão-chave aqui é como é que o empregador vai criar um ambiente em que a pessoa consiga ter a segurança de que ela pode pedir ajuda. A gente aqui, nesse caso, estaria falando sobre um pedido de ajuda, né? E aí o medo da pessoa vou pedir ajuda num momento que eu estou frágil e vou me expor mais. Então, é esse o grande desafio. Agora, a minha próxima pergunta, doutora Patrícia, de certa forma corrobora um comentário seu no bloco anterior. Anualmente, a EDP Research Institute, o EDP Research Institute, produz o relatório People at Work.
É um estudo que analisa as perspectivas dos trabalhadores em todo o mundo sobre o mundo do trabalho atual e as suas expectativas para o futuro. Na edição de 2023, os resultados mostraram que 43% dos trabalhadores se sentem despreparados e sem liberdade para falar sobre a sua saúde mental com gestores ou colegas, por temerem aí os julgamentos e a falta de empatia. Isso nos leva, então, a considerar o preparo das iniciativas para tratar desse tema, é verdade? Pois é, não me surpreenderia, Marco, se em vez de 43%, o percentual real fosse muito maior. Imagina, uma coisa que a gente conversa muito com os clientes que começam essa jornada do acompanhamento da saúde mental, é inclusive quantas pessoas conseguem responder um questionário anônimo. Questionário de clima anônimo. Se você colocar que é voluntário, empresas, por exemplo, ou grupos que tiveram líderes tóxicos, ou ninguém responde, ou todo mundo responde, é tudo maravilhoso, né? Então, assim, 43%, eu acho que é um número que, enfim, faz sentido. Eu acho que ele é surpreendentemente pequeno, né? Quando a gente acompanha a realidade, muitos trabalhadores, novamente, não se sentem confortáveis em se apresentar de forma integral como ser humano no ambiente de trabalho. Então, falar sobre saúde mental continua sendo um tabu. Já caminhando para o encerramento da nossa conversa, doutora Patrícia, é fato que vivemos em meio a uma sociedade altamente competitiva, de altíssimos níveis de exposição nas redes sociais e cada vez mais cobrada por resultados, sobretudo em meio a tantos recursos digitais, como o advento da inteligência artificial, que traz mais incertezas e inseguranças. Que posturas objetivas as empresas podem adotar no sentido de preservarem a saúde mental dos seus funcionários e, consequentemente, garantirem, de certa forma, a saúde do seu próprio negócio? Você começa pela parte que eu acredito que é a mais importante culturalmente para as empresas entenderem. Quanto mais rápido elas entenderem que cuidar da saúde mental é cuidar do próprio negócio, menor o prejuízo que elas vão ficar expostas. Como é que elas vão fazer isso? Isso não acontece da noite para o dia. Primeira coisa, a gente tem que ter coragem. Coragem para se olhar no espelho, né? Às vezes, quando a gente se olha no espelho, a gente vê que, né, há imperfeições, né? Mas a ANR está convidando a gente a fazer isso, né? Vamos nos olhar no espelho de forma honesta. Poxa vida, tem alguma coisa que não está legal, que eu quero melhorar, etc. Perfeito, vamos seguir, né? E qual é esse segmento? Esse segmento é se comunicar melhor, volta ao ponto, né? Ouvir o trabalhador, entender, olha, e não é só a questão do diálogo, é ouvir o trabalhador que você fala, poxa vida, né? A pessoa está entregando atrasado muito. Será que está acontecendo, né? Eu recomendo perguntar, fala, olha, você está desorganizado? Posso te ajudar de alguma maneira? Ou você está com muito trabalho, né? As pessoas não perguntam isso, elas só passam o trabalho e cobram resultados. Você tem tudo o que você precisa para fazer o seu trabalho? Você está se sentindo adequado aqui? E tem que treinar a gestão. Tem que treinar a gestão. O trabalho do gestor, mais do que cobrar meta, do que, enfim, ser a pessoa que fica ali sendo, vou usar a expressão babá de adulto, é inspirar as pessoas, é ser o ponto de apoio das pessoas, é ser a alavanca para as pessoas poderem ser, né, a melhor versão delas no ambiente de trabalho. Então, transformar, volta ao ponto, o gestor que é chefe num gestor que é líder é chave. Como fazer? Isso cada empresa vai descobrir. Vai ter empresa que vai falar, eu preciso realmente olhar para mim e falar que eu estou impondo metas que não fazem nenhum sentido, tudo bem? Tem outras empresas que vão ter que olhar e falar assim, puxa vida, eu recompenso a alta performance, mesmo que fique uma trilha de sangue atrás do pódio. Essa é a empresa que eu quero ser. E voltando também ao ponto que eu trago muito na minha fala, né? Eu gosto muito desse assunto, atuo muito nessa área, que é a questão reputacional. Duas coisas. Não é confortável para ninguém sair na capa de um jornal, de uma reportagem, ser objeto de uma discussão no podcast, pelo ambiente de trabalho horroroso que ele oferece. Mais do que isso,
Quando você vai para um jogo, quem que você quer? Você quer os melhores talentos. Os melhores talentos hoje escolhem trabalho. Os melhores talentos hoje, eu vou usar a palavra, investigam, né? Eles checam como é que é a cultura dessa empresa. As pessoas já não se movem por dinheiro. Então, assim, para você ter o melhor talento e o talento que performa melhor, porque não adianta você contratar um jogador ótimo e ter um técnico péssimo, né? Você tem que ter a coragem de analisar e agir. Eu acho que essa, novamente, a proposta, a provocação que a NR está trazendo para a gente é o grande desafio a partir de agora. Muito bem. Para encerrar rapidamente, doutora Patrícia, a norma regulamentadora número 1, aproveitando a sua experiência internacional, inclusive, como que ela nos coloca, como ela coloca o Brasil em relação às preocupações de preservação da saúde mental dos funcionários? Qual o potencial que ela tem de trazer algum destaque para o país em relação ao resto do mundo? Olha, Marco, eu vejo que ela é um passo importante, e ainda tem muito a ser feito, né? Primeiro a gente caminha e depois a gente corre. Então, nos últimos 15, 20 anos, eu tenho trabalhado, por exemplo, para muitas empresas de tecnologia que são ali do Vale do Silício, na Califórnia. Essas empresas têm programas que trazem, por exemplo, dia de saúde mental, licença de saúde mental para os empregados, que assim, a pessoa fala, olha, eu não estou bem, ponto, ela não precisa falar mais nada, ela não precisa, mas é um nível de diálogo, de confiança gigantesco, né? E eu vou te falar, as pessoas não abusam. Isso já acontece nas subsidiárias aqui no Brasil, e eu posso te dizer, né? Quando o ecossistema inteiro funciona, né? A confiança é de parte a parte, você consegue levantar a barra. A NR está levantando a barra, acho que nos coloca num lugar enfim, de maior destaque, porque, óbvio, tem lugares que sequer falam sobre saúde e segurança no trabalho sob o aspecto da saúde mental, mas eu acho que é um começo. Eu espero que seja um começo. Muito bem, nós conversamos até aqui com a doutora Patrícia Barbosa, que é sócia fundadora e head da área trabalhista do escritório CGM Advogados. Doutora Patrícia, muito obrigado pela sua participação no Comunicação S.A. Eu que agradeço você, Marco, agradeço a todos que nos acompanharam, enfim, e é isso, vamos olhar para a saúde mental no ambiente de trabalho como um asset. Muito obrigado mais uma vez, doutora Patrícia, obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação S.A. Até lá!